Aplauda o Senhor. Glorifique o nome dele. Glória a Deus. Através da graça do Senhor, nós ganhamos uma nova identidade. Hoje o pecado não domina mais a nós. Agora nós temos o Espírito de Deus em nós, a mente do Senhor em nós. Então nós podemos declarar que nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Ele diz que nós somos escolhidos, que nós somos perdoados, que nós somos salvos, que nós somos abençoados, entre muitas outras coisas que Ele revelou a nós na Sua palavra. Então cante essa música com toda a sua dedicação, com a sua alma. Louve ao Senhor. Aleluia. Só Tu és digno de louvor, Pai. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi e Ele me encontrou, Seu amor por mim, Seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, cante. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, quando eu era um pecador, Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Isso. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Declare: escolhido, perdoado, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim, até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim, até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Mais uma vez. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Eu sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sou filho de Deus, declare isso mais uma vez. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Em pedaços minha alma está, mas por Sua graça refeito sou. Sem nada em troca, fui resgatado. Me libertou, me libertou. Sublime graça, doce
seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, mergulha na história desse povo. Porque para eles, para o povo antigo, diferentemente do que é hoje você conversa com um casal, e eu me cito aqui, por exemplo, 2 filhos é o máximo que eu posso suportar. Mas naquele tempo, riqueza era ter uma casa cheia de filhos. E aquele povo, ele tinha como bênção a prole. Muito mais do que isso, eles tinham a prole, né, como sinal não só da bênção de Deus, mas da realização de um sonho. Hoje, o que é a realização de um sonho para um brasileiro do século 21? De repente, o sucesso profissional, de repente, muito dinheiro. Para eles, não. Eles queriam e precisavam de ter filho para estender a sua descendência. E Abraão tinha tudo. E você vê isso quando você lê o relato de Gênesis. Em uma conversa com Deus, Abraão fala: de que adianta, olha só, ele fala, de que adianta tudo que eu tenho? Se quando eu morrer vai ficar para quem? Para o meu servo Eleazar. Será que algum de nós falaria isso hoje? De que adianta todo esse... Não, Deus, eu agradeço muito pela riqueza, eu vou fazer aqui um testamento, deixo para casa tal, deixo para orfanato tal. Ele fala, eu preciso de uma descendência. E por causa desse desejo no coração deles, eles pecam. Vocês bem conhecem a história? Sara olha para Abraão e oferece a sua serva para ser concubina de Abraão. O desejo do coração deles era tamanho de que eles até transgridem a lei de Deus de forma a conseguirem o que o seu coração deseja. O coração desejava um filho, desejava uma descendência. Então eles dão um jeitinho, porque você bem sabe, é um provérbio bem conhecido, de que siga o teu coração. Ou, outro provérbio, faça aquilo que te faça feliz. Ou outro provérbio, busca a felicidade. O que importa é ser feliz. O que importa hoje é ser feliz. O que importa é o que o teu coração te agrada. Nem que para isso você tenha, de repente, que pecar, porque na verdade Deus perdoa. Não é assim? Deus é Deus de graça, Deus é Deus de amor, Deus perdoa. Pode ir lá fazer conscientemente o teu pecado, depois você vem, meu Deus, perdoe-me. Siga o desejo do teu coração. E hoje nós vivemos um dia muito complicado. É uma geração muito complicada, essa geração que nós vivemos, porque ela acha desculpa na Bíblia para todos os intentos do seu próprio coração. Então não é a Bíblia mais que dita a regra de fé. Eu posso ler a Bíblia e interpretá-la ou reinterpretá-la de forma como a minha vontade, o meu desejo seja confirmado naquilo que está escrito na Bíblia. E a Bíblia é um livro muito grande. A Bíblia é um livro com muitas histórias. Você consegue achar aqui, lendo-a tortamente, fundamento para o que você quer. Fundamento para aquilo que o teu coração deseja. Mas, se você lê ela compromissadamente, você vê que não é tão simples assim. Abraão tinha um desejo no seu coração, e esse desejo tomou o seu coração de tal forma, de que ele não pensou em 2 vezes, e toma
toma ali a serva da sua esposa como concubina. E Deus até perdoa. Não estou aqui dizendo que Deus não te perdoa. Mas há consequências no pecado. Há consequências no pecado. A graça de Deus, ela está sobre as nossas vidas. Mas tudo aquilo que nós fazemos, se nós andamos por um caminho de obediência, se nós andamos por um caminho de desobediência, haverão consequências. E as consequências, elas serão, talvez, terríveis. Preguei quarta-feira uma mensagem sobre Salmo 81. Se você puder também ouvir essa mensagem, você que não assistiu, busca lá quarta-feira passada. Nós falamos a respeito um pouquinho sobre o desejo do coração, o problema de nós seguirmos o desejo dos nossos corações. Então Abraão seguiu o desejo do seu coração. De repente influenciado mais por sua esposa. E nós notamos aqui, nós podemos até fazer um adendo, se você ler o texto lá, quando Deus vem com a promessa do filho para Abraão, você vê que na primeira vez, Abraão ri. Quando Deus fala, Abraão ri. E aí Deus explica para ele, não ri não, vai ser confirmado assim. Vai ali fora, olha para o céu. Vai ali fora, conta as estrelas, assim será a sua descendência. Só que quando Sara ri, o que acontece? Mostra a disposição do coração. Então, os dois riem. Um é esclarecido, o outro é advertido. Isso mostra a forma como nós nos portamos diante de Deus. Deus releva aquilo e diz, minha promessa ainda é válida para você. Você terá um filho com Sara, porque esse é o propósito de Deus. E às vezes Deus age no impossível para não ter outra desculpa. Para não ter outra desculpa, você não ter como não dar glória a Deus. Nós podemos usar um próprio texto de Abraão, porque diante de duas guerras, você vê que os dois reis, tanto Abimeleque depois, quando ele tenta fazer um pacto ali, quanto na guerra dos 5 reis, eles querem oferecer para Abraão bens e dinheiro. Ele fala, não, vocês vão dizer que vocês me enriqueceram. E eu fui enriquecido somente por Deus. E é essa a tônica que Deus faz. Ele às vezes deixa ou permite que as coisas fiquem na linha do impossível, para que você não possa dizer, foi a minha inteligência que me fez isso. Foi a minha esperteza que me fez isso. Não, você tem que olhar para aquela situação e dizer, foi Deus que fez isso. Então não se desespere se alguma situação se parecer para você impossível. Não se desespere se alguma circunstância parecer para você que não há escapatória. De repente é Deus querendo agir na sua vida, manifestar a glória dele, para que você olhe para aquilo seja para você como um memorial. Deus interviu na minha vida, Deus me ama, Deus fez o que eu não podia fazer. Só que às vezes, diante do impossível, diante daquilo que nós não conseguimos contornar, nós queremos dar um jeitinho. E nós não vemos o agir de Deus. Como eu disse já, por várias e várias vezes, eu vi Deus agindo de uma forma miraculosa na minha vida. E sabe o que é que me sustenta nos dias em que as coisas parecem estar muito ruins? Porque todos nós temos dias que as coisas estão muito ruins, não é verdade? São ciclos de crescimento. Nós passamos por crise, e dessa crise, se você espera em Deus, se você coloca a sua confiança em Deus, dessa crise, você cresce um degrau na fé e você passa para um novo nível. Como nos joguinhos de videogame, quando você passa de níveis,
Se você daquela crise, você aguenta, você espera, você confia na promessa de Deus sobre a sua vida, você passa por um novo nível. Mas às vezes, no momento de crise, o que nós fazemos? Nós demos um jeitinho, nós colocamos Agar no meio. E quando nós colocamos Agar, quando nós fazemos essa volta, quando nós não esperamos totalmente em Deus, nós impedimos Deus de fazer na nossa vida. E o que acontece? Acontece que você pode momentaneamente ter vencido aquele problema. Mas num ciclo vicioso, para você virar a fase, para você crescer e amadurecer naquele ponto, Deus vai permitir que outra situação volte para aquele momento de crise. Até o momento que você entenda que aquela crise, ela não é para te abater, mas é para você ver que Deus vai agir na sua vida. Se você viu ali Abraão despedindo Ismael, tenho certeza que se você é um coração um pouco mais mole, você chora na hora. Porque é muito triste você ver a cena, quando eu leio a Bíblia eu já vejo a cena, de Abraão despedindo Ismael, seu filho, com a sua mãe, vai. E ela chega a um ponto de deixar Ismael distante dela, e ela põe-se a chorar, e ela diz que não quer ver a morte do seu filho. Eu convido você a ler esse trecho de Gênesis. E toda vez que você se colocar numa situação onde o pecado parece ser uma escolha, você possa olhar para aquela cena e você lembrar, não é uma escolha confiável, não é uma escolha boa, pode parecer bom agora, mas vai trazer consequências depois. Pensar nas consequências, eu acho que é um jeito bom de você raciocinar, usar a inteligência e perseverar no caminho de fé. Aí Deus dá uma bênção para Abraão. Então Abraão agora tem o seu filho. E a alegria, é o riso, né? É o riso ali da sua esposa, do próprio Abraão. Aí chega uma idade e Deus vai testar Abraão. Porque se você ler a história, se não tivesse isso aqui, seria muito fácil você apontar que para Abraão, o seu Deus não era Deus e era o próprio filho. Qual que é a definição que nós temos de idolatria? Qual que é a definição que você tem de idolatria? Não precisa responder, mas pense aí que eu quero, com o seu raciocínio, fazer você seguir com a gente na mensagem. O que é idolatria para nós? Fuja do velho clichê de que idolatria é você buscar a ídolos, que você se ajoelhar diante de uma imagem, né? Ou às vezes alguns falam, né, eles trazem uma contextualização de idolatria, você adorar um artista tal, coisa tal. Idolatria é tudo aquilo que move o seu coração. É simples assim. Move o seu coração, tome cuidado. Move o seu coração, tome cuidado. Nós fazemos dos nossos filhos nossa idolatria. E é muito fácil isso. Muito fácil você idolatrar filhos. É muito fácil você idolatrar pessoas ao seu redor. É muito fácil você render adoração a qualquer outra coisa que não ao Deus Todo-Poderoso. Você que é pai já aqui. Quantas e quantas vezes eu peguei, não só bajulando minhas duas filhas, mas aí a mais velha é que onde Deus me pegou já, e graças a Deus já me consertei. E aí a sua vida passa a ser em função do seu filho. E aí quando a sua vida passa a ser em função do seu filho,
e é um problema muito recorrente hoje, você esquece do papel do pai e da mãe. Não sei se você se identifica, mas às vezes eu olhava para minha filha e falava, não, vai fazer ela feliz. E a resposta sempre era sim, sim, sim. E todos os nossos planos giravam em torno dos nossos filhos, das nossas filhas. Da nossa filha, melhor dizendo, quando não tinha ainda Maria Júlia. Mas não só filhos. Quantas pessoas idolatram ou o cônjuge ou o namorado? Quantas pessoas idolatram pai e mãe? E o que é idolatrar nesse sentido? É você ter ele acima de Deus. Tudo que vem antes de Deus na sua vida vai se concretizar num problema para você. Tudo que é antes de Deus é idolatria. E parece uma palavra muito dura, muito pesada, mas é assim que é. Quando nós conduzimos a nossa escala de valores, eu imagino que você deve ter uma escala de valores na sua vida, porque para as decisões bem tomadas, para mim isso é muito prático, eu tenho lá uma escala de valores. A primeira é Deus, a segunda é família. Então, primeiro eu consulto, eu vejo se é contrário a Deus. Depois, a minha segunda opção é contrário à minha família. Aí depois vem a restante da escala. E aí a terceira, a quarta, a quinta, com o tempo vai mudando. Às vezes, para mim, trabalho foi a terceira coisa mais importante para mim. Hoje, o ministério é a terceira coisa mais importante para mim. Mas eu tenho essa escala de valores. E eu nunca coloco hoje alguma coisa à frente de Deus. Nem mesmo a minha família. Você pode fazer essa escala de valores. Então, uma coisa que é importante, de repente, para você que é obreiro, você que é líder de célula, trabalha. Se você tem essa escala de valores clara, porque às vezes nós pensamos assim. Você, líder de célula, pensa assim. Então, Deus é a coisa mais importante na minha vida. A minha célula é prioritária. Não. Trabalhar na obra, como eu falei, no meu caso, eu como pastor, trabalhar na obra é a terceira coisa mais importante para mim. Antes tem minha família e antes tem Deus. Porque nós não podemos confundir, não confunda trabalho e serviço para Deus como o relacionamento com Deus. E nós confundimos isso, nós invertemos. O que é o meu relacionamento com Deus? Eu te convido a ouvir a pregação de quarta-feira. A primeira coisa que distingue o cristão é ouvir a Deus. Se você não ouve a Deus, é muito contradiço você dizer que é um cristão ou que você segue a Deus. Porque se você não ouve a Deus, não é as coisas que você faz que te caracterizam como um cristão. Ouvir a Deus é o principal. E às vezes nós confundimos fazer coisas para Deus com o nosso amor para com Deus. Ter Deus em primeiro lugar é você submeter à vontade dEle. É você estar de acordo com aquilo que Ele tem para a sua vida. Então você olha para esse texto e você vê Deus provando a fidelidade de Abraão. Uma coisa que nos chama atenção aqui nesse texto, que deveria chamar a sua atenção. Você sabe, você lê toda a Bíblia, capa a capa, Deus abomina sacrifício humano. Não só você matar um humano, mas você mesmo se sacrificar, Deus abomina isso. Deus quer obediência. E não significa que sua obediência será um sacrifício. Às vezes passa, nossa, isso é muito sacrifício para mim obedecer a Deus. Não é. Obedecer a Deus não é sacrifício. E Deus abomina o sacrifício. Abraão podia ter olhado para Deus e falado assim,
Deus, só um pouquinho, os outros deuses, as outras pessoas, os povos pagãos, eles sacrificam crianças para o próprio Deus deles. E isso é abominável aos teus olhos, Deus. Como agora o Senhor quer que eu faça, que eu haja de acordo com o costume pagão? De acordo com o costume pagão. Não te surpreende não ter essa conversa aqui? A mim me surpreende Abraão ter concordado em ter sacrificado o seu filho. A mim me surpreende muito porque é contrário à palavra de Deus, e Abraão conhecia Deus. Tanto é que Abraão conhecia Deus, que quando ele ouve a voz de Deus, ele vai e faz. De repente, seja o nosso problema hoje. Eu não gosto de ficar me repetindo, mas eu falei sobre ouvir a Deus na última pregação, gostaria que você ouvisse lá. Mas, no meio de tantas palavras hoje, tanta gente falando, tem tanta gente, Neil Barreto fala, é uma verborragia, que muita gente fala. Todo mundo hoje quer passar aquela frase de efeito para lacrar. Busca curtidas, busca seguidores. E hoje é muita gente falando, e às vezes é difícil de você entender quando é que é Deus que está falando. Abraão não teve essa dúvida, ele podia ter pensado em qualquer outra coisa, mas ele conhecia a voz de Deus. E se você olha para o texto, você vê várias vezes que Abraão ouvia Deus quase que diariamente. Aonde ele passava, você vai ver várias vezes, capítulo 18, capítulo 19, e Abraão foi em tal lugar, ali ele parou, ali ele fez um altar, e ali ele adorou ao seu Deus, e mais um pouco ele vai para frente, ali ele parou, ali ele fez um altar, ali ele adorou ao seu Deus. Abraão tinha uma cultura, ele era um adorador por excelência, ele estava sempre em conexão com o seu Deus, e aí quando ele ouve a voz de Deus, ele não tem dificuldade. Há um episódio onde ele vê alguns homens chegando, e na hora identifica, são homens de Deus, são os próprios anjos, e ele vai ali e oferece a sua casa, oferece comida, oferece pouso, se põe como servo daqueles anjos. Abraão ouvia a Deus, isso é fundamental para nós hoje. E quando Deus fala, Abraão não questiona, mas você vê o ato de fé de Abraão, porque todas as vezes você vê, ele nunca acreditou de que Deus mataria o seu filho. Ou, se porventura acontecesse, de que ele era poderoso para ressuscitá-lo. Porque você lê o texto, eu li todo o texto de propósito, você vai ver que em nenhum momento ele fala que sacrificaria o seu filho. Ele concorda com Deus e ele vai para fazer aquilo, mas ele sempre tem em mente. E ele consolida isso quando ele fala com o seu filho, lá no diálogo final. Ele fala, Deus proverá para si o cordeiro. E quando ele fala para os seus servos que ficam no pé do monte, voltaremos, eu e o menino. Para você ouvir a Deus e para você obedecer a Deus, você precisa conhecer a Deus. Para não conhecer a Deus, sabia que Deus não era um Deus de assassinar crianças. Deus não era um Deus de infanticídio, mas ele entendia de que a vontade de Deus ela era soberana. Era o maior sonho dele que ele estava conduzindo por 3 dias. Não foi assim, pegou aqui e levou na esquina ali, não. Ele caminhou 3 dias. 3 dias, os seus servos e o seu filho, aquele a quem ele esperava por muitas décadas. Ele esperava a sua prole, ele estava levando ela, era como se ele estivesse levando ali o seu sonho, entregando o seu sonho para Deus. De repente nós teríamos que mudar. Eu acho que aquela mensagem de sonhos que nós fazemos, né, de entregar o sonho, a frase precisa ser diferente. Porque, na verdade, o correto, segundo a luz da Bíblia, é nós entregarmos os nossos sonhos para Deus. Por quê? Porque Deus tem sonhos melhores.
Seus planos são maiores. Eu não posso me contentar com o meu sonho pequeno. Eu não posso me contentar com os meus planos pequenos. Porque, afinal de contas, se o meu Deus, que é todo poderoso, que conhece toda a minha estrutura, sabe o que é melhor para mim, por que é que eu vou ficar insistindo nos meus próprios planos e sonhos? Eu entrego eles a Deus. Abraão entrega o seu sonho de uma descendência numerosa para Deus. Ele fala, aqui está Deus, eu coloco no teu altar. Há um tempo atrás, de repente uns 6 anos, uma mensagem do pastor Sérgio Luiz lá no no retiro de carnaval, tive que entregar uns dos meus sonhos a Deus. E por muito tempo aquilo pareceu-me, não pareceu assim tão claramente, de repente eu não tivesse tanta convicção como Abraão teve aqui. Mas para mim veio claro lá, entrega isso aqui para Deus, esse aqui não é o caminho que você vai seguir para a tua vida. Eu tinha, né? Não sei se você é assim, todo organizado, não seria a palavra, mas meticuloso. Então eu sabia o que eu queria dali 5 anos, o que eu teria que fazer, e aí eu estava já escalando a minha vida, né? Eu tinha os meus sonhos, os meus planos, aí Deus falou, não é esse caminho que eu tenho para você. Não é por esse caminho que você vai andar. E naquele dia ali me pareceu meio pesado, e por vários tempos me pareceu meio pesado. Mas eu pude ver que Deus tinha o melhor caminho para mim. Eu tenho certeza que você também pode, em alguma área da sua vida, onde você tem entregue alguma coisa de valor a Deus, você tem chegado a essa mesma convicção. Abraão entregou ali os seus sonhos, ele entregou os seus planos para Deus. De repente você precise fazer uma revisão de vida, analisar os seus planos, seus sonhos, seus propósitos. Porque não há como você servir a Deus e você governar a sua própria vida. Não há como você servir a Deus e seguir os seus próprios planos. Não há como você seguir a Deus e servir a Mamon, a servir ou qualquer outro tipo de Deus que se apresente diante de si. A palavra de Deus é muito clara para nós. Eu sou o Senhor teu Deus. Quando Abraão faz essa entrega, ele está mostrando não só para todos os anjos e demônios que existiam à época, como para nós hoje, de que ele realmente tinha Deus como Deus. Há uma frase que está muito seguida depois na Bíblia, principalmente depois dos patriarcas. Você vê assim a afirmação: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E por várias vezes Deus fala isso: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Deus gosta, Deus quer ser lembrado como o Deus do seu povo. De repente na tua vida hoje, há alguma decisão que você vai precisar tomar. E aí você vai, com essa decisão, você vai se gabaritar, você vai se habilitar a entrar nessa lista. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e de Aziz, de Elias, de Naldo, de Ricardo. O Deus que controla a nossa vida, e nada que está abaixo dele na linha de valores, nada move mais o meu coração. Eu queria finalizar com você esse tema de ídolos do coração, desse dia, lá o que está escrito no capítulo 29 de Gênesis. A mulher que não tinha filhos era uma mulher
desprovidas de felicidade. Porque a razão da mulher era dar filhos para o seu marido. A razão da mulher era de possibilitar para o seu cônjuge uma prole. Até hoje, às vezes, né, a mulher quer segurar o esposo, ela vai e tem um filho. Não sei se é a melhor decisão. Mas era o entendimento que tinha na época. E aí você conhece a história de Jacó e as suas 2 esposas. Vocês lembram? Traga sua mente esclarecida. Jacó tinha ali as suas 2 esposas. E ele amava Raquel. E aí, Lia achava que conseguiria o amor de Jacó tendo filho. Lia tinha um ídolo no coração, que era Jacó. Então ele queria a todo custo ter o amor de Jacó. Jacó amava Raquel e ela se sentia rejeitada, né? Se você olhar a descrição das 2, você percebe Raquel formosa, ela não tão formosa. E aí você vê que o desejo do coração dela era sempre conquistar o amor de Jacó. No verso 32 você lê assim, Gênesis 29, 32. E concebeu Lia, e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. Por isso agora me amará o meu marido. Às vezes, quantas vezes nós usamos Deus? Olha só, olha como é que isso é contraditório, olha como isso é problemático. Nós usamos Deus para conseguir o nosso ídolo, ou para atender o desejo do nosso coração. Quantas vezes nós vemos para a igreja, e a nossa única expectativa é, hoje Deus terá minha bênção, ou quando nós vamos fazer alguma campanha, vamos fazer algum propósito, Deus me dará minha bênção. Mas você acha que é coerente para Deus? Você acha que é coerente Deus estender a mão e te atender a sua bênção, sem antes ter certeza de que o teu coração é totalmente, 100% voltado para Ele? Não parece lógico. Se Deus quer ser o seu Deus e Deus quer o teu coração, você tem que amar a Deus de todo. O que é de todo o teu coração para você? O que te parece quando Jesus fala de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força? Você tem que amar a Deus. Quer dizer que Deus deve mover 100% o nosso coração. O primeiro pensamento na manhã, qual que deve ser? Se você olha os homens da Bíblia, os grandes homens, as mulheres da Bíblia, você vai ver que o coração era sempre para Deus, era voltado para Deus. O primeiro pensamento na manhã, e eu gosto muito de uma música do PG, Meu Universo, ouço falar ela várias vezes. O primeiro pensamento na manhã e o último a me deitar, em tudo que eu faço, se eu estou no trânsito, se eu estou fazendo qualquer outra coisa, se eu estou me divertindo com a minha família de férias na praia, o meu pensamento é sempre o mesmo, é sempre voltado para Deus. O meu coração, ele se move quando o coração de Deus se move. Eu posso sim desfrutar de todas as outras coisas. Eu posso sim usar de todas as outras coisas. Posso amar outras pessoas. Amo pessoas, uso coisas, mas nada disso, nem as coisas que eu uso, nem as pessoas que eu amo, nenhuma delas move o meu coração, como o meu coração se move quando o meu amado fala comigo. Não há como você servir a Deus se você não tem essa paixão por Deus. Se a tua paixão ainda é o amor do teu esposo, como está pregando aqui, ou se a tua paixão é sucesso financeiro, sucesso familiar, qualquer outra coisa, se a tua paixão não é Deus, como você chega para Deus, que quer ser o teu Deus, e clama, Senhor, me ajuda a conseguir isso aqui? Antes, limpe os altares do teu coração, ou melhor, limpa o altar do teu coração, e se entregue a Deus. Porque você acha, eu acho, e é uma luta que eu faço diariamente,
que algumas coisas me trarão felicidade. E todos os dias, olha só, todos os dias eu tenho que me corrigir. Eu estava andando a pé esses dias, passei por dois senhores conversando, aí um deles fala para o outro assim: você vê como é que o diabo é sujo. E ele começa a contar, eu não consegui ouvir porque eu já estava passando, eu só ouvi essa frase: você vê como é que o diabo é sujo. E eu pensei comigo, me lembrei daquilo que eu até falei na quarta-feira passada, porque às vezes, o Neil Barreto ele usa uma frase assim: a Bíblia nos diz para nós lançarmos a nossa ansiedade sobre Deus, não é mesmo? E às vezes nós lançamos a nossa mediocridade para o diabo. Tudo que é ruim que acontece na nossa vida, nada é porque a gente fez. É o diabo que está agindo, é o diabo que está... Será mesmo que é o diabo? Não será o nosso próprio coração? Repito, eu tenho mais medo do meu próprio coração do que do diabo. Eu tenho mais medo do meu coração do que do diabo, porque do diabo não tenho temor nenhum. Mas do meu coração ando constantemente vigiando e constantemente negando. Mateus 16. Você deve todos os dias negar ao seu próprio coração, as suas próprias vontades. Isso que é matar a sua alma, isso que é negar a si mesmo. É você não se sucumbir diante do seu desejo, do seu coração. Às vezes nós usamos Deus para conseguir os nossos ídolos. E aí Lia tem um filho, acha que o filho vai trazer o amor do seu marido. Verso 33 diz: e concebeu Lia outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu. Engraçado, né? Porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou seu nome Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora, esta vez, se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou seu nome Levi. O problema de você insistir em viver segundo o seu próprio pensamento, o problema de você insistir em viver a tua vida da forma como você acha que é melhor, você sempre vai estar meio que correndo atrás da felicidade. Você vai estar sempre que correndo atrás de uma realização. E se você é bem esperto, você vai olhar para trás da tua vida e vai ver que nada daquilo que você achava que ia te trazer uma realização, uma plenitude, foi capaz de lhe dar a felicidade completa e verdadeira. Você olha, um carro. Você quer um carro? Qual que é o primeiro pensamento quando você atinge um carro? Querer um carro melhor. Você nunca vai estar satisfeito. Quando você alcança, de repente, uma projeção na sua empresa, você vai querer, sempre olha, a ganância é sempre o que vai mover o seu coração. Porque é o espírito desse mundo. É um espírito de novela. Te enredar num novelo. E você quer desvendar aquele novelo, e nunca vai chegar ao final. Mas Deus nos chama para viver uma vida, e vida em abundância. O que é para você vida em abundância? Nossa mente muito materializada nesse mundo, nossa mente pensa que vida em abundância é você não ter falta de nada, das coisas materiais. Mas vida em abundância que Jesus prega é uma vida onde a sua alma está bem. Onde você tem paz, verdadeiramente paz de espírito. E é só quando nós alcançamos esse estado de plena confiança em Deus, é que nós conseguimos atingir esse objetivo, onde a nossa alma está satisfeita, onde nós nos encontramos plenos, satisfeitos em Jesus.
Se você lê os evangelhos e você lê o livro de Filipenses, você vai entender o que é a alegria que satisfaz. O livro de Filipenses é bem curtinho. De repente você conseguiria ler na sua leitura de hoje. O que é a alegria que nos satisfaz? Por que é que homens morrem por testemunho do Evangelho? Eu vi essa semana 5 cristãos que foram fuzilados. Vocês viram? Quantos viram aqui essa semana? 5 cristãos que foram fuzilados. Essa semana. Dizem que não tem perseguição perseguição cristã, né? Religiosa. Mas os cristãos são muito perseguidos. Essa semana morreram 5 fuzilados. Tem um vídeo de 48 segundos. E eles morrem dizendo... Lembra que a frase que eles diziam? Glória a Deus, glória a Deus, né? Sou cristão. Você acha que uma pessoa dessa não está plena? Ou se você olha para os testemunhos dos apóstolos, a possibilidade, ou, né, não é mais nem possibilidade, ó, diante da disponibilidade da sua vida, você se sentir sem amarras. Se nós estamos vivendo um tempo de pandemia, quantos se sentem plenamente livres para partir? Porque se eu não me sinto plenamente livre para partir, escuta o que eu vou te falar. Você pode orar a Deus na sua casa. Confirma essa palavra com Deus, mas se você não se sente livre para partir, de repente, Deus não é o seu Deus. Porque se você olha a palavra de Deus, Deus nos promete, não estou aqui dizendo isso, Deus nos promete toda a sorte de bênçãos materiais também. Ele nos promete plenitude de vida também nessa terra. Mas a nossa vida, ela não deve ser presa a nada que tem aqui, porque se eu tenho em primeiro lugar o amor a Deus, eu tenho que sentir sempre livre para partir. E esse livre para partir deveria começar em me resolver com todas as minhas pendências. Porque eu também não sei se aquela pessoa com quem eu tenho algum tipo de pendência, ela também não está perto de partir. Não sei você, mas eu tive perdas muito próximas nesses dias. 90 dias, 4 pessoas. E às vezes é tão chocante, porque algumas perdas foram assim meio que inesperadas. Você não esperava que... Poxa, fulano tinha tanta vida para viver ainda. Não sei, de repente... O que vai acontecer amanhã, então tem que estar sempre resolvido. E esse resolvido é resolvido com quem fica e resolvido para onde eu vou. Se eu não tenho disponibilidade plena de partida, se minha vida está muito fixada no aqui no agora, às vezes a gente brinca, né? Quando é solteiro, Jesus pode voltar, mas depois que eu casar. Será que, na brincadeira até vale, mas será que na vida real eu não estou vivendo dessa mesma forma? Eu coloco muito minha projeção, minha vida para o aqui e agora, porque eu vou conquistar, porque eu vou realizar. Porque se alguma coisa não acontece como o meu coração planejou, o que vai restar é frustração, medo e desânimo. Mas se o meu coração está em Deus, e a minha expectativa está em Deus, eu posso confiar, porque o melhor de Deus, Ele está por vir. Eu posso confiar porque os planos, os sonhos de Deus na minha vida são melhores. Eu posso confiar porque a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Então não há erro, não há engano quando eu me entrego para Deus por completo. Entregar-se para Deus não é você vir aqui, erguer sua mão e falar: Senhor, recebo como meu Senhor e Salvador. A caminhada, Jesus é porta e caminho. Um dia a gente prega sobre essa mensagem. Jesus é porta e caminho. Não é só porta. Não é só um portal por onde você passa. Jesus é um caminho por onde você caminha. E enquanto isso não está claramente estabelecido na minha mente, eu vivo diante, ou como as pessoas do mundo.
Qual que é o diferencial do cristão para as pessoas do mundo? O cristão não vive com essa percepção apenas no aqui e agora. O apóstolo Paulo é muito claro, fala, se nós, como cristãos, nos preocuparmos apenas com aqui e agora, quão miseráveis seremos. Não está escrito isso lá ou eu estou inventando? Eu estou inventando? Ou não está escrito isso na nossa Bíblia? Eu sou miserável se eu esperar minha vida só por aqui e agora. Então, se as coisas do aqui e agora, elas me impedem de acessar a Deus, elas me impedem de estar com Deus. Então, elas são meu Deus. Uma coisa, uma dessas perdas que eu tive, né, mexeu um pouquinho comigo, porque é na mesma situação que eu estou. Eu tenho 2 filhas pequenas. De jeito nenhum, ficaria feliz em partir, em deixar minhas 2 filhas sem pai. Eu não tive pai que me conduzisse. Tive uma super mãe, graças a Deus por isso. Mas, nem por isso eu deixo que o medo governe a minha vida. Porque eu sei, olha só, eu sei que Deus é muito mais poderoso que eu. Eu tenho essa plena convicção. Você tem? Deus é muito mais bondoso e amoroso que eu. Se aprovesse a Deus que eu partisse, eu sei que elas estariam muito melhores com Deus do que comigo. Você faz esse raciocínio? Eu não posso dar para minhas filhas o que Deus pode dar. Eu não posso dar para minha esposa o que Deus pode dar. Então eu me firmo nesse raciocínio. E o que eu faço? Eu entrego minha própria vida para Deus. E o que eu faço? Eu ensino as minhas filhas, quando mais eu posso, entreguem a sua vida para Deus. Porque com Deus é muito melhor. E aí eu tento não viver com ídolos. Eu tento não colocar nada diante de Deus, porque eu sei que isso me impede de acessar plenamente o coração de Deus. Abraão aprendeu isso. E por meio de Abraão, como nós falamos antes, nós somos hoje abençoados. Porque Abraão tinha Deus como Deus. E porque hoje está escrito na Bíblia várias vezes, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, nós podemos dizer, o Deus da minha vida. É a aliança abraâmica que nos dá essa segurança. E nós precisamos entender que não era só para Abraão. Essa entrega, esse coração para Deus, a paixão em Deus, não era só para Abraão, não era só para os homens da Bíblia, é para nós hoje. Nós precisamos viver com essa mesma paixão para com Deus. Nós precisamos viver, Deus é o que determina a minha vida. Estava até brincando esses dias com alguns irmãos. Eu passei um tempo na praia e eu gostaria muito de ir. Mas eu não mando na minha vida. Eu vou viver só no prazer? Dispensando tudo aquilo que Deus tem para mim? Não. Eu prefiro viver de acordo com aquilo que Deus tem para mim. E se algum dia Ele tiver alguma mudança de direção, amém. Mas enquanto não, vivo contente, porque posso partir daquela porta ali e viver feliz. Ir para o céu e entender de que Deus, ainda assim, tem o melhor para a minha vida. Mesmo eu partindo, Deus teve o melhor para a minha vida. Mesmo meus familiares ficando, Deus teve e tem o melhor para eles. E o verso 35, para a gente finalizar esse trecho, diz assim. Vamos repetir o 34 para darmos ênfase. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, agora esta vez se ajuntará meu marido comigo. Porque 3 filhos lhe tenho dado. E se você lembra da história, ela tinha 3 filhos e Raquel não tinha nenhum. Por isso chamou seu nome de Levi. 35. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, esta vez, ou desta vez, louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá. E cessou de ter filhos. Cessou de ter filhos porque ela cessou de procurar por Jacó. Tá? Você vai ver que na frente ela teve outros filhos. Ela até desejou procurar Jacó e conseguiu com algumas mandrágoras. Mas aqui ela parou de procurar. Ela cessou de ter filhos, ela acalmou seu coração.
ela cessou de ter filhos, ela entendeu, não vai me trazer felicidade, não está me trazendo felicidade. Eu vou adorar o Senhor que ganho mais. Eu vou parar de viver os meus achismos. Nós temos tantos achismos, nós achamos tantas coisas, eu vou parar de viver com isso. Eu vou agora louvar o Senhor. Eu vou agora adorar o Senhor. Então ela para com a sua busca ali e ela entrega aquele filho ao Senhor. A descendência de Jesus, ela vem por meio de quem? Qual das 12 tribos? E ela ali então foi agraciada por Deus. Esta vez louvarei ao Senhor e dá o nome do seu filho de Judá. De repente hoje, ou de repente nesses dias, de repente não é um dia só, eu conhecer minha própria transformação. Às vezes demora uns 5, 6 anos, mas aí não importa quanto tempo vai demorar, o importante é que se inicie. O importante é que se inicie hoje e você lembre-se sempre de que você tem um Deus. Ninguém que é cristão pode dizer como os pagãos. Existem 2 tipos, de cristão. Existe o cristão deísta e o teísta. Um acredita que acredita que existe Deus, mas ele está lá no céu. Ele não interfere na vida do seu povo. Tem muito cristão que age assim. Não, é Deus no céu e eu aqui vou conquistar, eu vou fazer por merecer, eu vou fazer por onde. Mas o outro tipo de cristão é aquele que confia de que Deus é um Deus amoroso, que se importa com você e quer falar com você, quer dirigir a sua vida, quer te abençoar. Então, é aquele outro tipo de cristão que entende e sabe que Deus tem o melhor para a sua vida e Ele não está lá no céu tão distante, Ele está aqui pertinho de nós. Ele quer dirigir sua vida, Ele tem o melhor para a sua vida. Basta você se sujeitar. Tendo como único Deus. Se você puder fazer essa reflexão, já acho que seria grande valia. O que é que está acima de Deus na minha vida? Quais planos e quais sonhos eu preciso colocar no altar do holocausto e queimá-los em favor a Deus? Deixar que Deus me dê outros sonhos, que Deus me dê outros planos, de que Deus me dê outras direções, mas que eu não viva de acordo com aquilo que eu acho que é o correto, mas que eu viva certificado de que Deus tem o melhor para a minha vida. Se você não acreditar nessas